Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso culto, queridos. Eu assustei aí? Não? Tá muito calor aí, Milton? Vem mais para cá, meu querido. Não? Tá bom? O Guto virou aqui, ó, para mim, aqui, ó. Vamos lá, meus queridos. Vamos começar o nosso culto. Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero que as crianças que vão cantar no coral acompanhem. Acompanha quem? A Raíssa ou a Nath? A Nath, as duas vão para o mesmo lugar. Acompanhem lá, queridos. Vão lá, porque são os últimos acertos, ajustes. A Laane, leva a Malu com você, olha lá, ó. Ela tá te esperando. Tava mesmo, só de olho ali. Isso aí. Quero dizer que as crianças escolheram essa cor vermelha da roupa delas antes de saber que o Inter não ia ser rebaixado, viu, gente? Mas fica dupla comemoração, não é não, Juliano, não é? Queridos, que bom estarmos aqui celebrando o Natal. Mês de dezembro é a época de comemorar o nascimento de Jesus, não é? Essa esperança que se concretiza em Jesus Cristo. Deus não nos abandonou, mas veio ao nosso encontro para nos salvar. Amém? Não, funcionou. Calma. Esse ano nós estamos celebrando o Natal aí o mês inteiro. Hoje nós temos a cantata das crianças. Daqui a pouquinho elas estarão aqui posicionadas para cantarem também. Na semana que vem, à noite, nós teremos a cantata do coro misto da igreja, que eu chamo coro misto, não chamo de coro adulto, porque a gente já teve presença de crianças também no coro misto, né? Mas esse ano está só os maiores mesmo, tá bom? Mas venham prestigiar também, participar, adorar a Deus juntos, vai ser muito legal também, muito bonito. Estão aí acertando os detalhes e vai ser uma bênção. No domingo seguinte, dia 21, nós teremos o nosso culto de adoração de Natal à noite. É o último domingo antes do Natal, tá bom? Eu estou chamando o Fer de louvorzão de Natal. Vocês se viram depois, viu, Rio? Ah, não, nós vamos te amarrar aqui. Ela não vai estar aqui. Ela já vai estar de férias embora. Mas é isso, queridos. A nossa celebração de Natal com toda a igreja, dia 21 de dezembro, último domingo antes do Natal, tá bom? Isso tudo de noite. De manhã, semana que vem, dia 14, nós temos nossa assembleia. Todo mundo que é membro da igreja tem que estar aqui. Amém? Isso aí. Todo mundo que é membro da igreja venha participar da assembleia. Nós temos muitos assuntos aí, a nossa assembleia de eleição, tá bom? Então, a eleição da diretoria do ano que vem, vai ser domingo que vem pela manhã, e também teremos profissão de fé. Então, não perca, esteja aqui presente, é muito importante a sua presença aqui. E no dia 21, vai ser só assembleia, não tem culto, tá? No domingo de manhã que vem, só assembleia. Mas tem EBD, tá bom? 9 horas da manhã tem EBD. E no outro domingo, dia 21, pela manhã também, nós teremos os nossos batismos, tá bom? Às 10 horas da manhã. Certo, gente? Tudo bem? Outro aviso, essa semana é a nossa última semana dos pequenos grupos, tá bom? Aí eles entram no recesso, tá? Tem pequeno grupo aí que já está bolando comemoração, né? Tem um pequeno grupo aí que vai fazer uma ceia de Natal na terça-feira, não sei qual é. Você que não está em nenhum pequeno grupo, entre no ano que vem, que esse ano a gente já acabou, mas entre no ano que vem, é bênção, queridos. A gente cresce em comunhão, em devoção, adoração, conhecimento da palavra, vida na vida, tá bom? E o último aviso, olha ali, queridos, ali, ó, naquele canto ali, na frente do Guto, olha lá. Nós temos ali, ó, uma cesta com mantimentos que nós estamos juntando para formar cestas para doar para pessoas necessitadas, tá bom? Então você pode trazer e colocar ali. Quem está cuidando dessa parte é o Edivaldo. Faz assim, Edivaldo. Olha lá, o Ed que está
responsável por isso, Deus colocou isso no coração dele, então não perca a oportunidade de trazer aqui. Fala com o Ed, que ele pode te dizer alguma coisa que possa ajudar aí, não é não? Se você quiser ajudar também, é difícil para eu levar alguma coisa, mas eu posso ajudar com valor, fala com o Ed ali. Amém, queridos? Muito bem, vamos orar, meus irmãos, para nós termos o início aqui do nosso momento de adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, é o Senhor sobre toda a terra, o Rei sobre todo o universo, o Criador de todas as coisas, mas é também, ó Deus, o nosso Pai, que em Jesus Cristo nos adotou como filhos, aquele que cuida de nós e que enviou o próprio Filho para nos salvar. Receba a nossa adoração essa noite, em nome de Jesus Cristo que nós oramos, amém. Boa noite, irmãos. Eu queria convidar você a ficar de pé para o nosso tempo de louvor e de adoração. E também queria desejar boas-vindas a todos os nossos visitantes que estão aqui para prestigiar as nossas crianças. Que cada um de vocês se sinta muito em casa. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntos com o Teu povo. Obrigado, Senhor, porque isso é prova do Teu amor e da Tua graça. Que o nosso coração permaneça aberto e que nós possamos nos oferecer um louvor e uma adoração sincera. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao soltar Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao soltar Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos
Obrigado, Senhor, que os nossos corações permaneçam queimando de amor por Ti, Pai, e assim também, Deus, uns pelos outros. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o Teu Filho para que viesse, Pai, até nós, se entregasse, e o sacrifício do Teu Filho, Pai, foi o que nos salvou, o que nos alcançou, o que nos perdoou, o que nos justificou. Nós não somos justos, Pai, e a Tua palavra diz que não há um justo sequer debaixo do céu. Mas o Senhor é quem é justo e é quem nos justifica, Pai. O céu pra me encontrar aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o Teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Reconhecemos a Ti, Jesus, como Filho de Deus. E foi através do Senhor que nós podemos nos tornar filhos de Deus também. Obrigada pelo Teu amor e pela Tua graça, Pai, que alcança, que propaga. Obrigada por esse amor que envolve a todos, Pai. Inclusive aqueles que ainda não sabem, Deus, que são nossos irmãos. Que o Senhor continue alcançando, Pai, a cada coração. Daqueles que já conhecem ao Senhor e estão longe daqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Que essa maravilhosa graça, que essa graça amorosa, ela alcance e salve, Pai, assim como um dia salvou o nosso coração. Essa é a nossa oração, Senhor, e que nós permaneçamos com o coração aberto, Pai, para tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Esta é a mais linda de todas as histórias. A história do Natal. Há mais de 2000 anos, lá na pequena cidade de Belém, nasceu o menino Jesus. Ele nasceu numa manjedoura. Tão pobrezinho, ó dó, tem até uma música que fala disso. Pobrezinho nasceu em Belém. Ei, para com isso. Ai, que susto. Essa história tá parecendo um velório. Ela não pode ser contada assim. Por que não? Porque o menino que nasceu em Belém é o Salvador do mundo, Rei dos reis, Senhores dos senhores. Está escrito. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o governo estará sobre os seus ombros. Você tem razão. Esse foi um grande acontecimento. Um grande acontecimento. Esse foi o maior acontecimento da história. Jesus Cristo nasceu. Aleluia.
é verdade? Mas é claro que é verdade. Eu sou um professor teológico e é lógico que eu gosto de ensinar os mistérios da ciência e do saber. Onde tem perguntas, lá eu estou. Onde há respostas, é pra lá que eu vou. Afinal, como vou ensinar se primeiro eu não aprender? Meu nome é teológico, mas pode me chamar de Theo, o professor que ensina a cultura com os princípios do céu. A cultura com os princípios do céu. Eu sou o Theo, o professor que ensina a cultura com os princípios do céu. Com os princípios do céu. Professor, esse é o nome dos três reis magos. Melquior, Baltazar e Gaspar. Alguns deram até nomes para eles, não é mesmo? Mas a verdade é que nós não sabemos nem se eles eram reis e nem se eles eram três. E na verdade, nós não sabemos os nomes deles também. A gente sabe pelo livro das palavras eternas que eram três os tipos de presentes que eles trouxeram. E que eles eram homens sábios que viram a estrela e se prepararam para uma grande viagem.
que lugar do Oriente saíram os magos? Talvez da Pérsia ou da Galdeia. Nós não sabemos ao certo. O que nós sabemos é que eles eram homens sábios, que eram versados em matemática, astronomia, e olhando para as estrelas um dia, eles viram uma constelação de brilho inigualável, e de alguma maneira eles sabiam que precisavam segui-la. Então assim eles fizeram. À noite o frio castiga, de dia o sol é quente. Assim é o caminho dos magos do Oriente. A estrela de Belém aponta para o rei que já nasceu. A passos cadenciados em direção à luz, os olhos já cansados anelam ver Jesus, menino Salvador, é guia e pastor de toda a terra. No fim dessa jornada, os magos podem ver os olhos do menino que parecem lhe dizer: Brilho da estrela não se pode comparar ao esplendor do reino que o menino regerá. A força, o poder e a autoridade, a coroa, o domínio e a majestade pertencem ao bebê nascido em Belém. Seu nome é Senhor, Messias Redentor. Pertencem ao bebê nascido em Belém. Seu nome é Senhor, Messias Redentor. A força, o poder e a autoridade, a coroa, o domínio e a majestade pertencem ao bebê nascido em Belém. Seu nome é Senhor, Messias Redentor. Eu sempre pensei que tudo tinha acontecido em 2 ou 3 dias no máximo. Não foi assim tão simples, não. As previsões e as estatísticas mais otimistas dizem que uma viagem do Oriente até Belém deve ter durado entre 2 ou 3 meses. Mas há alguns que dizem
que essa viagem pode ter levado 2 anos. 2 anos? Eu sempre pensei que tudo tinha acontecido na mesma noite. Eu também, porque na Bíblia diz que eles seguiram uma estrela e ninguém pode seguir uma estrela de dia. O seu raciocínio está correto, mas nós precisamos considerar algumas coisas. Primeiro, se eles tivessem a necessidade de olhar para a estrela durante todo o percurso, eles poderiam viajar durante a noite e descansar e dormir durante o dia. Segundo lugar, naquela época, uma viagem deveria, indo ali do Oriente para qualquer lugar ali de Belém, durava no mínimo 60 dias, a não ser que você fosse de avião, não é mesmo? Mas naquela época, o veículo preferido era o camelo, e não dava para andar tão rápido num camelo. Terceiro ponto, na palavra de Deus, no livro eterno, está escrito que Herodes inquiriu os magos do Oriente sobre quando foi que a estrela apareceu. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 7. E no mesmo capítulo, versículo 16, é dito que Herodes então mandou matar, com base nessas previsões, toda criança de Belém e dos arredores da pequena cidade que tivesse 2 anos para baixo. Eu sempre pensei. Então quer dizer que quando os magos encontraram com Jesus, Jesus já havia nascido há um bom tempo? Eu acredito que sim. Então eles não viram o menino da estrebaria? É evidente que não. Veja, na Bíblia mesmo está escrito isso. Mateus capítulo 2, versículo 11. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Observaram? Entraram na casa. Meus queridos, os detalhes sobre quando e onde os magos encontraram Jesus não mudam a mensagem principal da maior história de todas. É Natal! Cantem de alegria! É Natal! É Natal,
dia. Veja, entrando na casa, viram Maria com o menino, então adoraram prostrados. Os sábios do Oriente eram homens que trabalhavam estudando as estrelas, mas naquele momento eles viram a mais fulgurante de todas, Jesus, a estrela da manhã, e o seu testemunho então não poderia ser outro. Nascido da estrebaria, eu vi os seus olhos lindos, quem diria? Eu vi no seu rosto, havia graça em seu olhar. Eu vi a estrela no céu anunciar. Eu vi um coro de anjos, com arcanjos a cantar. Eu vi a glória de Deus encher a terra, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar. Eu vi um menino nascido na estrebaria. Eu vi os seus olhos lindos, quem diria? Eu vi o seu rosto, havia graça em seu olhar. Eu vi a estrela no céu anunciar. Eu vi um coro de anjos, com arcanjos a cantar. Eu vi a glória de Deus encher a terra. As águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar. Eu vi um menino e o amei. Eu vi um menino, a ele me entreguei. Eu vi um menino, eu adorei. Eu vi o Salvador. O caminho dos magos foi longo e trabalhoso. Por que não? Mas no final eles tiveram a maior recompensa de todas. E não é assim que a vida nos ensina? As coisas que realmente valem a pena têm um preço. Maravilha! Agora eu já sei como contar a história do Natal. É isso mesmo! Então vamos todos cantar? Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus! É Natal! Aleluia, aleluia, já nasceu o Salvador. Toda a terra
poderes diante dele cairão. Pai eterno, conselheiro, digno de adoração. O império da vergonha e da vil escravidão, despojado foi agora pelo Rei da criação. Explorados e oprimidos, vida nova hão de ter. Jesus Cristo os levanta por sua graça e poder. O império da vergonha e da vil escravidão, explorado foi agora pelo Rei da criação. Explorados e oprimidos, vida nova hão de ter. Jesus Cristo os levanta por sua graça e poder. Feliz Natal! Os irmãos podem se assentar. Essa mensagem trazida pelas crianças nessa noite nos lembra de algo muito importante. Porque nós estamos falando, meus irmãos, de uma mensagem poderosa. Nós estamos falando de uma mensagem transformadora. Mas uma mensagem que parece adquirir maior contraste e maior destaque quando sai da boca dos pequeninos, não é? Porque essa mensagem dada por Deus, chamada de Evangelho, a boa notícia, encontra talvez uma forma especial de nos alcançar quando é portada pelas crianças. E não porque crianças estão em algum status espiritual superior aos adultos, mas é porque essa também foi a escolha do nosso Pai de anunciar no mundo a sua graça, através de um bebê, de uma criança, que não permaneceu criança, cresceu em estatura e graça, viveu seu ministério, pregou as maravilhas de Deus, agiu com misericórdia, foi crucificado, sepultado, ressuscitou para nossa salvação, alegria e esperança. Meus irmãos, essa é a nossa fé mais profunda, a de que naquela criança, naquele bebê, não estava apenas mais uma criança fofinha, como vocês viram aqui. E fala a verdade, fofura não faltou hoje, né?
também nas crianças e em mim. Não, brincadeira, mas... Não, naquele bebê estava a salvação da humanidade. O foco dessa cantata e dessa peça foi na experiência dos sábios do Oriente, que seguiram uma luz. E o Natal é visto como essa época de luz, porque a manifestação de Jesus Cristo é chamada na palavra de Deus como a luz que brilha nas trevas. No Evangelho de João, no capítulo 1, o apóstolo fala que ele e que nele estava a luz. Ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quando o apóstolo diz que a luz estava nele, e que a luz era a vida, e que a vida é a luz, ele está dizendo que há para nós, meus queridos, um chamado de vivermos por essa luz. A verdade é que, distante de Jesus, todos nós andávamos em trevas. A palavra de Deus nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Sem Jesus, todos nós estamos nas trevas. Sem Jesus não há esperança. Sem Jesus não há como nós imaginarmos qualquer tipo de boa saída para a humanidade. Mas em Jesus tudo se transforma. Porque essa mesma palavra que fala que ali estava a luz e que ela era a vida, também diz que aquele que é a palavra, o verbo, se fez carne e ele estava entre nós. E nós vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos essa luz, e essa luz não era simplesmente o fulgor de uma estrela, era graça, era verdade, que nos resgata do nosso egoísmo, que nos resgata da nossa vontade de viver para nós mesmos. Era graça. O que é graça? Senão um benefício dado sem nenhum mérito. Deus não ganha nem perde nada conosco. Foi graça. Deu Jesus Cristo a nós, por graça, e nós que o recebemos nele o poder de sermos chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. E os que creem em Jesus, creem nessa graça, e os que creem nessa graça, vivem por essa luz, por essa graça. Eu não estou falando aqui, meus queridos, de que o Natal abriu só um caminho para a gente ir para o céu. Isso acontece também, é verdade. Mas eu estou falando de vida. Vida que não começa depois que você morre. Vida que começa agora. Vida de graça. Vida que olha para a realidade, por mais dura que seja, por mais difícil que seja, e reconhece, nessa realidade difícil, Deus tem graça. Deus tem bondade. Deus me alcança. Deus, o Senhor de todo o universo, Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas, não olha para mim e simplesmente me condena. Ele olha para mim e derrama sobre mim a sua graça. E quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos a condenação. Quando nós olhamos para Jesus, vemos a graça para os que creem no seu nome. Porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Graça, meus queridos. E é por isso que nós que conhecemos essa graça, não podemos viver de outra maneira, que não seja na luz graciosa de Deus. Não vivemos mais para nós mesmos, não vivemos de forma egoísta, não vivemos de forma avarenta, vivemos de maneira bondosa e generosa nesse mundo.
Primeiro, porque aprendemos de Jesus a ser graciosos. Mas em segundo lugar, porque essa palavra do Evangelho de João capítulo 1 diz que Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus a todos os que creram no seu nome. Sabe o que significa, meus queridos? Que em Jesus e na sua graça há um poder formador de família, amém? Um poder formador de família. E de repente nós aqui em Nova Odessa somos família com irmãos que creem no nome de Jesus na China e no Japão, nos lugares mais longínquos do planeta ou ao nosso lado. Uma humanidade que conhece a sua história como história de guerras e batalhas e inimizades, agora conhece Jesus a possibilidade de paz e fraternidade, porque Ele é o príncipe da paz. A gente vive por essa graça, meus queridos. Para você que não conhece essa graça ainda, eu quero dizer, o Deus Criador de todo o universo escolheu se revelar a nós na humildade de uma criança, para que nós saibamos que nunca estamos sozinhos, mas estamos sempre acompanhados da graça de Deus. E se você crê no nome de Jesus, que perdoa os pecados, você é feito filho de Deus. E para você que já conhece esse nome, essa graça, e já é filho de Deus, não se esqueça de viver como filho de Deus. Aquele que sabe que é um chamado em Jesus Cristo para a fraternidade de todos os homens e mulheres. Aquele que sabe que o Senhor chama a gente de todos os povos para uma grande família. E por isso, não agimos no mundo como quem está formando inimizades, mas agimos no mundo como quem está vendo a família de Deus crescer. Vamos orar, meus queridos. Vamos agradecer a Deus por essa graça maravilhosa. E vamos pedir que o Senhor mova em nós esse mesmo coração gracioso. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor, Rei de todo o universo, Criador dos céus e da terra, não se manteve distante de nós, mas nos encontrou em Jesus Cristo. E ao nos encontrar, nos trouxe para a sua comunhão, para o reino da luz do Senhor, onde conhecemos a graça, onde temos o perdão dos pecados, um reino do Filho amado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o poder de sermos chamados seus filhos. E obrigado, ó Pai, porque pela fé em Jesus Cristo somos feitos irmãos uns dos outros. Que essa realidade, ó Pai, seja verdade em nossas vidas. E que vivamos de maneira graciosa uns com os outros, ó Pai, manifestando a graça do Senhor na direção do próximo. Que ao olharem, ó Deus, para o seu povo, aqueles que ainda não conhecem essa salvação, vejam a luz do Senhor, tal qual cidade sobre o monte, e glorifiquem ao Pai que está no céu. Que vejam em nós, ó Deus, a graça e a verdade de Jesus. E que assim, ó Pai, a família do Senhor cresça mais e mais, com amor, com bondade, com perdão e graça. E é essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e a fraternidade do Espírito, que nós rogamos que estejam com todos aqui, e com todos aqueles que fazem parte da família de Deus, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Feliz Natal.